Antropologia teológica, prosseguindo no estudo da imagem de Deus no homem, essa terceira parte, no comentário do livro diz: essa imagem de Adão é caracterizada pelo confronto interior entre espírito e alma e corpo, e também corrupção da santidade e da eternidade. Mas o mesmo versículo, 1 Coríntios 15, 49, nos diz que ainda herdaremos a imagem de Cristo, unidade interior, santidade e eternidade. Mas isso só acontecerá quando o homem sair desse mundo. Enquanto estivermos neste mundo, somos limitados. Quando o pecado atingiu a imagem de Deus no homem, atingiu a capacidade do homem escolher entre o bem e o mal. A natureza humana tende a levar o homem para o caminho errado. Foi por isso que Deus enviou a Jesus Cristo, para que este capacitasse o homem a escolher o bem e abandonar o mal. O símbolo do mal que Deus colocou no jardim, que foi a árvore do conhecimento do bem e do mal, seria a escolha padrão do homem após o pecado. O homem consegue inverter essa escolha por aceitar Jesus Cristo como Salvador. Então, antes do pecado, como não havia essa atração, podemos dizer que a tendência do homem era escolher o bem, né? Ou seja, obedecer, não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, não desobedecer a Deus. Mas, depois do pecado, o que acontece? O homem, ele é sempre atraído para desobedecer a Deus. A moral também foi atingida. Sem Deus, o homem tende a se tornar mais e mais imoral, tende a escolher o caminho pervertido e tornar ele um padrão na sociedade. Sempre que o homem foi se afastando de Deus, como aconteceu antes do dilúvio, desde Adão até o dilúvio passaram-se cerca de 1700, 1656 anos, né? E a Bíblia diz que nesse intervalo de tempo, o homem corrompeu completamente o seu caminho. É interessante que a arqueologia, ela realmente comprova que a humanidade, ela surgiu próximo desse período que a Bíblia descreve de Adão e Eva, porque Adão e Eva, eles foram criados há cerca de 6.000 anos atrás, e a arqueologia identifica que a humanidade, ela surgiu em dois grupos ao mesmo tempo. Um na região da Mesopotâmia, que eles identificam como tendo acontecido há 5.200 anos atrás, e outro na região do Nilo, que eles identificam também como tendo começado há 5.200 anos atrás. Ou seja, 5.200 anos atrás, eles encontraram alguma edificação, placas, desenhos feitos pelos homens, né? Ou seja, 5.200 anos atrás são mais ou menos 700, 600 anos depois do nascimento de Sete, o filho que Deus deu a Adão e Eva no lugar de Abel. Então faz sentido, 600, 700 anos, você já encontrar uma população organizada em duas partes do mundo. O homem, como imagem de Deus, o representa diante de todas as criaturas. Enquanto as outras criaturas vieram à existência pela ordem divina para as águas produzirem, veja, nesse texto nós observamos que o homem, ele teve uma participação especial divina, né? Ele formou, ou seja, foi uma ação dele. Já esse texto de Gênesis 1:20, que diz: e disse Deus, produzam as águas abundantemente répteis de alma vivente, e voem as aves sobre a face da expansão dos céus. Então Deus deu ordem para as águas produzirem. Nós não temos como saber o que foi esse processo de Deus dar uma ordem para a água gerar a vida, né? Mas sem a ordem divina não haveria vida. Então pode ter algum ponto que a evolução ela consiga
realmente identificar como sendo verdadeira. Alguns evolucionistas, eles misturam, confundem evolução com adaptação. Evolução, por exemplo, é surgir um novo dedo. Você tinha 2 dedos, agora tem 3, daqui a pouco 4. Isso é evolução, é surgir uma nova função. Mas eles citam diversas adaptações que o ser humano faz, como, por exemplo, quando um vírus infecta o seu corpo, né? A ciência diz que o seu organismo faz um estudo do DNA daquele vírus, descobre uma forma de matá-lo, mata aquele vírus, depois grava no DNA toda a estrutura molecular do vírus que ele matou e como matá-lo. Por isso que você, quando contrai um vírus, por exemplo, esse vírus que existe aí agora, do Covid-19, o seu organismo faz um estudo daquele vírus, descobre como matá-lo e o mata, né? Tudo isso a ciência diz que é obra do acaso, né? É um acaso muito incrível essa capacidade de fazer esse estudo. Eu sempre digo que os cientistas têm muita fé, os evolucionistas têm muita fé. E também em Gênesis 1:24 surge a ordem divina, olha, produz a terra alma vivente conforme a sua espécie, gado e répteis e bestas feras da terra conforme a sua espécie. E assim foi. Então, peixes, animais, aves, é interessante que Deus deu ordem para que a água produzisse ou para que a terra produzisse, tá ok? Como literalmente ocorreu esse processo, nós ainda não temos como identificar, mas o natural sendo a Bíblia a palavra de Deus, algum dia, a ciência vai chegar a um ponto de reconhecer que o homem e as espécies que hoje existem, eles surgiram há cerca de 6.000 anos. Esses métodos de datação que a ciência tem hoje são métodos que eles não são confiáveis, não são totalmente confiáveis para ele dizer que um osso ele durou 50 milhões de anos. Nesses primeiros achados da ciência, nós temos um exemplo interessante. A ciência fala que a vida começou no Antigo Egito, há 5.200 anos atrás, na região da Mesopotâmia, há 5.200 anos atrás, e eles identificam também um povo que vivia ali na região do Mediterrâneo. E esses ossos, que eles falam que são ossos de 5.200 anos atrás, olha que interessante, eles dizem que esses ossos estão se esfarelando por causa do tempo, né? Então, se um osso leva 11.000 anos, como eles dizem, para ele se petrificar, como pode um osso de 5.000 anos já estar esfarelando? Ou seja, um osso ele não resiste a mais de 5.000 anos. Logo, ele não resiste a 11.000 anos, que no chute é o que a ciência diz que seria o tempo para um osso se petrificar, se tornar um fóssil. Porque isso é um fóssil, né? É um osso que se petrificou, né? E tudo pode se petrificar. Se você deixar na natureza um chapéu, segundo a ciência, em 11.000 anos ele será um fóssil. Só que já foram encontrados chapéus em minas, né, de extração de minério que estava abandonada há 50 anos. Quando foram reativar aquela mina, encontraram um chapéu fossilizado em 50 anos. E os cientistas chutam, né, que um fóssil ele deve levar 11.000 anos para se tornar um fóssil. Concluindo esse tópico, o material didático diz: mas o homem foi obra direta da mão poderosa de Deus. Então, comparando com animais, com plantas, né, peixes, aves, tudo surgiu por ordem divina, que o mar deveria produzir, a terra deveria produzir. Mas no homem, o próprio Deus participou diretamente desse ato de criação.